A paz convosco, em nome de Yeshua, o Messias, em nome de Yahweh, o clemente e misericordioso. Aqui quem vos fala é o Bispo Robson Pellegrino. Amados irmãos da humanidade, estamos aqui mais uma vez para falar convosco e vamos hoje falar do tema. Nosso tema da videoconferência de hoje é intitulado O sábado, a evidência do Antigo Testamento. Os cristãos são obrigados a manter a lei do descanso sabático, ou seja, que está em Êxodo 20, de 8 a 11. Alguns cristãos acreditam que o sábado deve ser observado, porque esta lei aparece nos 10 mandamentos. Pergunto a você, irmão humano, isso é verdade? Podemos esclarecer essa questão tendo uma visão ampla, não apenas nos 10 mandamentos, mas em todos os artigos do Antigo e do Novo Testamento. Como veremos, os artigos contam uma história fascinante sobre a história e a finalidade do comando do descanso do sábado. Mais do que isso, ao olhar para a varredura das relações de Deus e Yahweh com a raça humana, desde o início até a conclusão da obra redentora de Jesus e Yeshua, e a criação da igreja, do grupo de crentes, o propósito de toda a lei de Moisés, incluindo os 10 mandamentos, se tornará limpado. Vamos fazer a viagem por meio dos artigos. Deus, Yahweh, em primeiro lugar, fez uma promessa, aliança geral com a presença de Adão e Eva, prometendo que o mal personificado pelo diabo, Satan, Shaitan, seriam destruídos. Gênesis 3:15. Esta foi a primeira aliança entre o homem e Deus após a queda. Apesar do fato de os seres humanos terem pecado e haviam se tornado criaturas caídas sem esperança, que agora tinham uma promessa de que o Salvador seria vindo no futuro, a paixão, isso ia destruir o mal que os tinha mantido prisioneiros. Mais tarde, Yahweh Deus também fez uma aliança com a humanidade através de Noé. Agora eu estabelecerei minha aliança com você e com seus descendentes depois de ti. Deus disse a esse patriarca, Gênesis 9:8. Foi uma aliança eterna que prometia a graça salvadora pelos meios de um sentido físico para todas as pessoas. Então Deus Yahweh, Adonai, Errad, Bismi Allah, Deus único, ele deu as 7 leis de Noé, para todas as pessoas, para todos os humanos, os irmãos da humanidade, os Noanides. Ainda mais tarde, Deus fez uma aliança com Abraão. Mais tarde. E este se torna o cerne de ambos os antigos e os novos convênios. A maior parte do pacto abraâmico diz respeito a uma promessa de que os descendentes de Abraão seriam um povo de Yahweh e a uma terra a ser dada a eles. Gênesis 15:31. Perdão. Em 17:3-8. Houve também uma promessa nessa aliança, que através desse descendente de Abraão, ou a semente, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 22:18. O apóstolo Paulo entendeu esta semente para ser uma referência a Cristo. Gálatas 3:15-16 e 19. Abraão era, portanto, uma promessa de Yahweh, a verdadeira intenção salvífica no mundo. Um Salvador que viria seria de alguma maneira salvar a humanidade. Podemos dizer que essa era uma promessa da nova aliança, dada cerca de 430 anos antes da aliança do velho. O pacto velho foi introduzido. Esse é o ponto de Paulo, que ele argumentou no livro de Gálatas. Há um aspecto interessante para a aliança que Deus fez com Abraão. Ela teria uma lembrança em comum, o sinal da circuncisão dos homens. Lemos o seguinte em Gênesis 17:9.
Então disse a Abraão: quanto a você, deve manter a minha aliança, tu e a tua descendência, depois de ti, as gerações vindouras. Esta é minha aliança, com você e seus descendentes, depois da aliança que são, para manter, cada macho, entre vós será circuncidado, está a se submeter à circuncisão, a Brit-Milá, e será o sinal da minha aliança entre eu e você. Qualquer homem circunciso, que não for circuncidado da carne, será estipado do seu povo, quebrou a minha aliança. Então nós vemos que no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, na época do povo hebreu, aquele que não fazia a circuncisão, a Brit-Milá, o pacto na carne, ele era, se tivesse medo do povo, era o quê? Executado, morto. E nós vemos o que? Cerca de 430 anos após a aliança que foi feita com Abraão, os descendentes nascidos de seu filho Jacó, ou Israel, foram resgatados por Yahweh desde a terra do Egito. Yahweh, nosso Deus, trouxe o povo para o deserto do Sinai e fez uma aliança com ele. Os termos originais dessa aliança se estende do Êxodo 20, versículo 1 a Êxodo 23 a 32. Capítulo 24 do Êxodo detalha a ratificação deste conceito, deste convênio. O povo disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Versículo 24. O que o Senhor tinha dito até agora foi que Israel iria manter os 10 mandamentos de Êxodo 20. Eles prometeram seguir certa lei sobre os escravos hebreus, Êxodo 21, de 1 a 11, obedecer às diretrizes estabelecidas por danos pessoais, Êxodo 21, 12 a 36, fornecer proteção da propriedade, inclusive contra o roubo, Êxodo 22, de 1 a 15. A aliança também teve regulamentos sobre a prostituição, a feitiçaria, as relações sexuais com animais, a zoofilia, a idolatria, o tratamento de estrangeiros, a proteção das viúvas e órfãos, empréstimos, blasfêmia e outras leis relacionadas à justiça e à misericórdia. Êxodo 22, 16, de 23 a 13. Assim, um pacto obrigatório para Israel, a observância dos festivais anuais, em 3 temporadas, Êxodo 23, 14 e 19. Isso foi o que podemos chamar de um pacote, um kit de todas as leis de Êxodo 20, versículo 1, através de 23, 32, fosse um singular. Sistema de direito, medida em que a antiga aliança está em causa. Elas eram toda parte da mesma aliança. Deus também descreveu a sua parte do pacto. Ele guiaria Israel com segurança para a terra prometida, tirar a doença da nação, dar às pessoas uma vida plena e destruir os seus inimigos. Êxodo 23, 20 a 33. Esse então formado a aliança original, deidade entre Deus e o povo de Israel. Os termos do pacto tornou-se uma espécie de livro, um código legal, poderíamos dizer. Nós lemos que Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo, Êxodo 24, 7. As pessoas responderam à leitura de Moisés das várias leis, dizendo: faremos tudo o que o Senhor disser, vamos obedecer. Verso 7. Após o que o Senhor disse a Moisés para subir a montanha, ele lhe daria tábuas de pedra com a lei e os comandos que ele escrevia para as suas instruções. Versículo 12. Devemos notar várias coisas importantes sobre essa lição, essa aliança do velho. Ela inclui não apenas os 10 mandamentos, mas todas as leis e estatutos e regulamentos escritos em Êxodo 20 a 23. Todas as leis estão a ser dito, falado pelo Senhor, porque Ele realmente fala deles. O que aconteceu? Porque depois que Deus começou a falar diretamente ao povo de Israel, eles se tornaram tão temerosos da teofania, da maligna agitação, no Sinai, que Moisés pediu para falar com eles no lugar de Deus. Êxodo 20, 18 a 21. Deus concordou com seus desejos. Depois disso, ele falou suas leis para Moisés, ele passou-as para o povo. Mas todos eles eram igualmente as leis de Deus, que todos foram ditos por ele.
Então vocês estão entendendo o que estava acontecendo? Então medite bem, preste muita atenção no que estamos lendo aqui, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Com todo respeito, tá, aos adventistas e seus líderes, as empresas, as firmas religiosas criam muitas doutrinas, muitas loucuras por aí. Uma coisa que o povo do Advento criou, no século XIX, no meio do século XIX, foi que existia duas leis, a cerimonial e a moral. Não existe lei cerimonial e moral. Presta atenção. Há apenas uma lei. Não há nenhuma diferença jurídica entre os 10 mandamentos e o resto da lei da aliança, da halachá judaica. Elas estão juntas como base da velha aliança com Israel. A lei que determinou a entrega do primeiro nascido dos animais a Deus e deixar a terra ociosa no 7º ano era tão importante quanto a lei do descanso sabático ou a lei contra o adultério em termos de aliança. Estavam todos igualmente parte da antiga aliança. Tanto se você pegar um comentário bíblico judaico ou Talmud, você verá lá o que acontece. Lei é lei, não separa. Lá não fala de lei moral cerimonial. Lei acabou. Sábado, circuncisão, os 7 festivais, que são as festas judaicas, a lei do ano jubileu, etc. É tudo lei. A lei do mikvah, para a purificação da mulher pós-menstruação, do homem, quando entra para o judaísmo, para a Brit Milá, faz o mikvah, que é o banho. Tudo é a mesma lei. De fato, como mencionado acima, as leis da aliança, bem como as promessas de Deus, foram escritas em um livro, ou num deslocamento. Ele continha todas as leis em Êxodo de 20 a 23. E esse livro inteiro foi a base da aliança. Moisés ainda não tinha ido até a montanha para ter essas normas escritas em tábuas de pedra, entenderam? À medida que progredimos através dos primeiros 5 livros, ou seja, no Pentateuco, das escrituras hebraicas, vemos que mais leis foram progressivamente adicionadas à aliança. Então, por isso que eu sempre digo, a primeira lei que Yahweh deu a Adão e a Eva foi para não comer o fruto proibido, a uva. Depois, por exemplo, ele deu o quê? A lei não matarás quando Caim matou Abel, assim a lei foi vindo. Por isso que nós gentios devemos guardar as 7 leis de Noé. Hoje eu me considero até gentil, porque os rabinos falam que eu não sou anuncita, que eu não sou descendente de israelita, porque eu não fiz a Brit Milá, a circuncisão. E para mim, ó, ser descendente de israelita, eu não estou nem aí, ó, porque não me interessa. Como o Paulo falou, isso é esterco. Eu falo que eu sou gentil com muito orgulho. Não me interessa se sou descendente ou não, nem quero mais correr atrás disso. Não preciso ser reconhecido por Kohanim, por Rahaim nenhum. Aprendemos também em Êxodo que, como a circuncisão, os sábados, os festivais, né, serviu como um sinal de aliança entre Deus e Israel. Entre Deus e Israel, não entre os gentios. Então o Senhor disse a Moisés: assim dirá aos israelitas: você deve observar os meus sábados, porque os meus sábados. E Yahweh não está falando do sábado do 7º dia e os sábados, feriados, festivais, os grandes Shabbat. Não está falando nada disso, está falando os meus sábados. Então eu dou risada, que tem muita gente aí, muita igreja de Deus, tem a igreja de Deus da Nova Aliança, Israelita do Caminho Antigo, Adonai Shema não sei das quantas, que nem hoje. Eu fui visitar os irmãos dos Adventistas da Completa Reforma. Não concordo com muitas doutrinas, mas fui lá porque eles são um povo muito gente fina. Fui nos Adventistas da Completa Reforma, eu passei no Tucuruvi, em frente da Igreja de Deus Nova Aliança. Tinha um coitadinho do irmão com um sol na cabeça, aqui ó, com coador, com kippah branco, no meio da rua. Eu falei, coitado. Eu vou falar para vocês, há 7 anos atrás, nessa mesma rua, um senhor de idade que era da Igreja de Deus e passou pela Igreja de Deus Nova Aliança Messiânica, ele foi morto por um grupo de skinheads. Era um gentio, um crente, que está metido agora messiânico. Morreu, os carecas mataram ele, quer dizer, os judeus até odeiam os messiânicos, odeiam a gente que foi equipar na cabeça.
Não gosta? O coitado morreu babando ovo para judeu. As leis, os festivais da velha aliança não é para os gentios. Vou falar mais uma vez. Estes serão um sinal entre mim e você para as gerações vindouras. Êxodo 31, 12. Mas que gerações vindouras? Para os judeus, caramba. Até quando eu tenho que falar isso? Imediatamente depois disso, Deus disse a Moisés que o sábado semanal era um sinal da antiga aliança. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre. Êxodo 31, 17. Então Deus, Yahweh, terminou de falar e escreveu as leis da aliança em 2 tábuas de pedra. Quando Deus falou entre os israelitas. Mais uma vez eu falo que eu vou falar até vocês se cansarem de ouvir. 7 leis de Noé para vocês. Vejam no meu blog. Sábado. 7º dia.blogspot.com.br. Sábado, 7º dia. Escreve 7º. Sábado, 7º dia.blogspot.com.br. Tem as 7 leis de Noé que eu lei para você, meu irmão da humanidade gentil. Você é cristão. Tá? As 7 leis de Noé, Jesus falou, o novo mandamento vos dou. Nesse papo que a Adventistas fala, o novo mandamento é amar a Deus, a primeira tábua. A segunda tábua, amar o próximo. Tem a ver, meu. Conversa fiada contra da cara. Achando que é do Papai Noel. O novo mandamento é uma coisa nova, tá? A Brit Hadashah. Isso aqui é a escritura. A Brit Hadashah é o Novo Testamento judaico, tá? Judaico não, perdão. Isso aqui é a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tá? Que Jesus nos deu. Então me mostra que onde Jesus, ou Paulo, ou Pedro, qualquer tal media apóstolo, manda o gentil guardar os estatutos da Torá, da Bíblia hebraica. Me mostra. Jesus, Paulo, Pedro, etc. Ninguém não mandou nenhum gentil guardar sábado, festa, nada, meu. Acorda. As igrejas sabatistas surgiram a partir de 1830. Esse grupo de sabatistas aí começou a surgir, pessoal. Existia assim unitaristas, como o Santo Michael Serventos, o Santo Bispuários. Por que santos? Homens que foram separados para Deus, tá? Adoravam só a Deus único como o único Deus. E tratavam Jesus como filho de José e Maria, tá? Agora pega um homem, o filho de Deus adotivo fazendo um Deus. Vocês são platônico, helenista? Eu não sou romano, vocês são, ó. Adora Jesus, beija o pé dele. Temos que exaltá-lo como rei dos reis e senhor dos senhores. Mas vamos voltar aqui falando do sábado, né? Então Deus terminou de falar. Devemos observar alguns fatos interessantes aqui. Ambos os sábados, festivais anuais e o 7º dia semanal, serviu como uma aliança entre Deus e Israel. Além disso, o sinal da aliança criou uma relação entre Israel e Yahweh, e não entre todos os povos das terras e de Deus. Além disso, devemos notar que como a circuncisão, o sinal anual e semanal, são nossos festivais. E semanal o sábado. Semanal. Era para ficar entre Israel e Deus para sempre. Isso significa que uma vez que a circuncisão pode ser encerrada como uma exigência física para os cristãos, os filhos espirituais de Abraão, é possível que as exigências físicas da guarda do sábado e a observância dos festivais também poderiam ser determinados. Alguém fala que eu misturo as religiões. Vou te dar exemplo, não tem nem com que falam. Você vai numa magia, numa mesquita, que eu admiro muitas coisas também no Islão, todas as religiões têm meia-verdade, tá? Você vai lá no Islão, um incircunciso participa com os irmãos, com os muslins, da salat, das rezas, dos sermões, fala todo mundo unido. E com o povo do livro, quem sabe entende. O povo do livro que segue a Bíblia hebraica. Eu não posso. Se eu for lá, se não for apresentado, hoje eu não entro mais nas sinagogas. Por quê? Porque hoje, ó, estou sendo visado, tá? Muitas vezes eu entro nas sinagogas porque uma pessoa não entra. Por quê? Eu estou sendo visado, por causa que sabem que eu sou vamos falar assim, judeu apostatado. Eu sou apostatado quando eu larguei a sinagoga, né? Que eu prefiro Jesus do que ficar na sinagoga, certo?
larguei o judaísmo caraíta e outros. Então falo para vocês assim. Então o que acontece? Jesus, Yeshua, é melhor para mim do que, como Paulo falou, do que esterco de religião aí apostatada. Então o que acontece? Você vai na mesquita, muitos muçulmanos, muslims não fizeram circuncisão. Você vai mesmo no judaísmo liberal, nos assimilados, muitos não fazem mais circuncisão nos Estados Unidos e na Europa. Porque estão começando a ver que a circuncisão está aqui dentro. Ó. Das 613 leis e estatutos de Rambam Maimonides, pastor judeu ortodoxo, são 24 que se guardam, 24 leis. Tá, acorda. Agora esses gentios ficarem fazendo palhaçada de não esquentar comida no sábado, de não tomar banho no sábado, ficar fedendo igual um mendigo, com todo respeito, e muitos coitados dos mendigos não tem lugar para tomar banho, estão fedendo. Aí sabatista fica assim. Tem muito louco que a mulher está menstruada, nem dorme com ela, não se aposenta com a sua esposa, não senta na mesa. Acorda, seus bandos de gentio. Vocês são imundos. Vocês são imundos. São marrano, tame, porque não fizeram Betimilá. Os judeus se consideram como porcos de chiqueiro. Ainda vocês querem imitar judeu? Seus judeus do Paraguai. Não se ofendam comigo, a verdade dói. No passado os profetas foram mortos, a pedradas e com espada, etc. Por quê? Porque falaram a verdade. Eu sei que dói a verdade, dói, caramba. Vamos continuar aqui com o texto, né? E lembre-se, os textos que eu estou usando é da CGI, Communion and Grace International. Comunhão e Graça Internacional. É a Igreja de Deus Mundial, a Igreja de Deus Mundial, que guardava as festas, os festivais de Deus, só comiam animais limpos. Hoje eles estão na graça, seguindo só as escrituras, a Brit Hadashah, a Nova Aliança. Então hoje, através do Espírito Santo, o poder de Deus, o Ruach Kodesh, hoje a Comunhão e Graça Internacional, a CGI, pesquisa na internet. Hoje eles não guardam mais o sábado, não ficam mais em cima de festas, porque viram que Jesus é o Senhor do sábado. Eles são gentios, viram que não é para guardar dia nenhum. Louvado seja Deus que abriu os olhos, tá? Fala sério. Entrem no site e vejam, meus irmãos, vejam, manos. É uma bênção, tá? É www.gci.org/law/Shabbat SABBATH/COV, tracinho como se fosse um menos, né? SAB1. Então entre no site www.gci.org, que a maioria dos estudos do blog meu, sábado, sétimo dia.blogspot.br, é tirado do site www.gci.org. Porque se eu pôr muita coisa aqui de rabino, de judaísmo, vocês vão falar que o judeu fala para não guardar o sábado, as festas, etc., porque eles não querem que os cristãos guardem. Mas eu estou pondo aqui um site de uma antiga igreja de Deus, muito antiga. A primeira igreja de Deus está na nossa era, que guardava tudo. A Igreja de Deus Mundial. Hoje ela é Grace Communion International, www.gci.org. Todos esses vídeos estou fazendo dos estudos de lá, pessoal. Vamos continuar com esse estudo cheio do Espírito de Deus, do poder de Deus. Como Moisés, no Monte Sinai, segue-se um interlúdio em Êxodo que trata do incidente histórico do bezerro de ouro. Isso faz com que Moisés, quando ele retorna para o campo, para quebrar os comprimidos que contêm as palavras de Deus. O que eram esses comprimidos? As tábuas, que era o comprimido do bálsamo para curar da doença do pecado. Moisés então deve voltar à montanha para que Deus possa escrever nelas as palavras que estão nas primeiras tábuas. Êxodo 34:1. Na montanha, Deus reitera a sua intenção de fazer uma aliança com seu povo, Israel de Deus. Ele também repete de uma forma abreviada muitos dos regulamentos da antiga aliança, como afirmou Êxodo de 20 a 23. Veja Êxodo 34, 17 a 26. A maioria do resto do Êxodo é retomada
com a realização do tabernáculo e suas partes, bem como a construção desse mobiliário, e as vestes sacerdotais. Isso, é claro, refere-se ao centro da vida religiosa de Israel no tabernáculo, e mais tarde no templo de Jerusalém. Levítico continua esse tema, dando-nos uma descrição de várias ofertas para ser levado ao tabernáculo, e mais tarde o templo. O templo foi a desgraça de Israel. Levítico de 1 a 7. O 9º capítulo descreve os sacerdotes que começam o seu ministério. Por que eu digo? Quando Yahweh Deus pediu para fazer um santuário no meio do deserto, ó, 1000 maravilhas. Por quê? Tinha a arca que Yahweh pediu, tinha a mesa da proposição, o altar, a pia para fazer a ablução, né? Para fazer o udu. Tinha lá a arca. Mas depois Salomão, o bruxo, o mago, o maçom iniciático Salomão, viu que a estrela de Davi, que é um símbolo diabólico, outras coisas mais, a estrela de Salomão. Por quê? Irão veio trazer as madeiras, tudo material para fazer lá, né? Vinha de fora. Então, tanto Irão como Salomão era tudo maçom diabólico, tá? Se você pegar, como eu estudei Cabala no passado, estudei Cabala, todos sabem, aqueles que estudaram Cabala, que a Bíblia hebraica está cheia de ocultismo, tá? Você pega lá, coluna A, coluna B, é tudo símbolos maçônicos que tinha no templo. Eu falava é longe. O que acontece? Por isso que para mim, só acaba que Abraão fez a Ismael, acaba o cubo que está em Meca, é o verdadeiro templo de Deus. E o que acontece? E o templo também existia para os Yehudim, para os hebreus, no deserto, quando era com os panos lá montados. Depois que Salomão fez esse templo, tanto que Jesus falou, Deus não habita em templos de mão humana, porque Jesus nunca aceitou esse templo diabólico, nem de Salomão, e nem o templo que é de Herodes, coisa diabólica. Quem sabe entende, quem não sabe vai falar que eu estou falando loucura, fazer o quê, né? A palavra de Deus é loucura para aquele que não aceita. Leis relacionadas às funções do sacerdócio levítico e do culto do templo são importantes, porque quase toda a vida religiosa de Israel estava centrada em estas duas realidades. Quando eu digo lei do templo aqui, tá, eu estou falando o quê? As leis lá do deserto. Não pense que eu estou falando daquele templo de Salomão. Entendam isso. Por exemplo, os festivais anuais deveriam ser mantidos num lugar que ele, Deus Yahweh, escolhesse. Uma casa para o seu nome. Deuteronômio 16, 5. 16, 11. 16. Eventualmente, o lugar que Yahweh escolheu era o quê? Jerusalém. Mas não um templo. Tanto que Yeshua, se você analisar, ele entrou, fala a Brit Hadashah, a nova aliança, fala que Yeshua só foi 2 vezes no templo. Porque ele não gostava de pisar naquele templo diabólico. Então ele pregava onde? Nas praças, nos valados, nos vales, nas casas. Então é ridículo com uma certa igreja aí que tem uma pombinha no coraçãozinho, né? Uma certa igreja que não tem nada de... Não é nada de católica. Católica quer dizer universal. A igreja da pombinha do coraçãozinho não é nada católica. Não tem nada de universal, de universo. Essa seita faz um templo aí por quê? Tá certo. Se o tal do homem que está fazendo esse templo aí, está em São Paulo, o cara chega, era macumbista, cabeça raspada, tem que fazer um templo, o cara adora o diabo, vai ter seita iniciática. Então tá certo de fazer um templo como Salomão, que era bruxo. Isso significa que se o templo foi destruído, por quê? Porque era pagão. E eu não ia deixar de ser destruído, tá? E Yeshua falou, vai cair pedra sobre pedra, porque Yeshua viu que o templo lá é que nem hoje. O que eu não gosto do Islã? Tem o sufismo, que é a macumbinha islâmica. O judaísmo tem o quê? A cabala, a macumbinha judaica. O que acontece? Yeshua, Jesus viu que tudo está se corrompendo. Ele vê o futuro através do Espírito de Deus. Continuando. Seria impossível, com o templo destruído, fazer os festivais. Yom Kippur hoje, o que faz?
Não faz mais aqueles sacrifícios. Não mata mais o bode. Mata o quê? Os ortodoxos matam galinha. Os macumbeiros. Tá? Continuando, Levítico 11 é o capítulo que lista as criaturas vivas, puras e impuras. Capítulo 12 e 15 continua o tema de puro e impuro, com uma discussão de purificação após a infância. Regulamento sobre doenças infecciosas da pele, a limpeza dessas doenças, descargas causando impureza. É importante notar que as leis alimentares do Levítico 11 são apenas uma parte de toda uma grande gama de regulamentos relativos a assuntos de purificação ritual e limpeza de higiene que Israel estava a seguir. Mais uma vez observamos que todas as leis da lei mosaica são parte de um todo maior e ficam juntos. Então, todas as leis, é única. Então, às vezes, por que a OE deu a lei de Levítico 11 dos animais imundos? Por quê? Ia ter os rituais do templo, um judeu comesse um porquinho, comesse lá um bicho imundo, ficaria imundo para fazer o sacrifício. Deus queria o quê? Certos animais, termos de obediência. O que acontece? Então vocês veem, por que tem aquela lei do mofo, a lei disso, aquilo do animal morto? Por quê? Para não ficarem doentes. O que eu mandava enterrar? A bosta, quando o judeu cagava no meio do mato lá, no meio da areia. O que eu mandava enterrar a bosta? Para não pegar doença. Se você vê os egípcios, os jebuseus, etc., os babilônios, muito morriam de doença. Por quê? Comiam porco, estavam infarto do que as veias, cagavam em qualquer lugar, pegava doença, não cobria a bosta. Então eu falo para vocês, Deus é sábio, pessoal. Tá? E agora? Vamos falar uma coisa legal aí para mim, para você, para todos os irmãos da humanidade? Digo todos os irmãos, por quê? Para os muçulmanos que aceitam Yeshua, Isa como Redentor, porque para os muçulmanos Jesus é um grande profeta, é um grande homem, um grande sábio, é um João Batista. Presta atenção, para os muçulmanos, Jesus é um João Batista que pregará a vinda do Magid, de um Messias islâmico, que será tipo do Saddam Hussein, o Arafat, não sei. O que acontece? Para os muçulmanos, Jesus é um João Batista que vai pregar, um grande profeta que pregará o Magid, o Messias islâmico. Para os judeus, Jesus foi o quê? Um impostor, um sem vergonha, um canalha, um mau caráter revolucionário, para aqueles que querem passar o pente, né? Um bom homem, um carinha legal, gente fina, então eles rejeitam. Então, pelo menos os muçulmanos creem em Jesus como um bom profeta, falam dele bem, tá? Exaltam ele, mas infelizmente não aceitam como Messias. Mas o que eu quero dizer? Mas todo aquele judeu, de todas as linhagens, muçulmanos, tanto xiita como sunita, aquele muçulmano judeu que aceitar Jesus como Messias, Redentor e Salvador, são desobrigados de todas as leis das suas religiões. E quais são as leis que um muçulmano que crê em Jesus como Salvador, um judeu que crê em Jesus como Salvador, o muçulmano e o judeu enxertado na oliveira, junto com os noanides que somos nós. Quais são os mandamentos deles? 2 grandes mandamentos. Presta atenção. Fazer e não fazer é uma das 2 leis mais importantes e básicas dos convênios, dos antigos e novos. É o simples. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Olha, está em Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando perguntando sobre o mandamento, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Deus único, Errabe, Bismialá. Deus único, Adonai Errabe. Você que adianta aí um cristão guardar sábado, fazer as 7 festas, os festivais, né? Chega lá, fica lá, tira os pães, as bolachinhas, tudo fermento de casa, enfia o Deus Mitra que paga é paganismo na cabeça, né? Que vem dos sumérios, amarra filactéria, filho, blá 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 blá. O que acontece aí? Chega, e a maioria dos messiânicos são unicistas, os 3 são o mesmo, são trinitaristas,
três separados que também são o mesmo, ou são dualistas? Deus é Deus, Jesus é Deus encarnado, ou o Verbo que se encarnou. Então fica adianta guardar as leis judaicas, que nem é para vocês guardarem. Com todo respeito, por favor, os católicos quebram o sábado, e não estão errados porque não são judeus, só que eles erram em adorar o quê? Ídolos, imagens de pau, pedra, madeira, etc. Adoram Pedro, Paulo, Maria, etc. E aí, os cristãos quebram o sábado, beleza, são gentios. E os que guardam o sábado, os cristãos judaizantes, guardam o sábado? Tanto faz para Deus, que não precisa guardar. Se quiser guardar, eles guardam, mas não é para guardar. Mas o que eles fazem? Católicos e cristãos. O grande caos deles, eles são idólatras. Que adorar Maria, adorar, com todo respeito, Frei Damião, adorar Frei Galvão, adorar adorar a Irmã Dulce, Aparecida, e adorar Jesus, para mim é tudo a mesma coisa, para os judeus tudo a mesma coisa, para os muçulmanos tudo a mesma coisa, idolatria. Adorar Jesus Maria, Irmã Dulce, Frei Damião, Padre Cícero, é tudo a mesma coisa, que Jesus é um homem. Eu quero que vocês me mostrem na Bíblia hebraica, nas escrituras hebraicas, pergunte a algum povo do livro, a algum judeu, para ele te mostrar que nas escrituras, onde que está lá que é para adorar Jesus, que Jesus é Deus. Não tem, pessoal. Vocês só estudam as escrituras, pegam os plurais majestáticos, quando fala façamos, com o rei fala, você fala com o advogado, com o juiz de Vossa Excelência, vocês adoram Jesus como Deus, está tudo errado. Mas vamos continuar aqui. Esse é o primeiro e maior mandamento. Adorar Deus como único Deus. De todo o coração, de toda a tua mente. Está lá em Shema Adonai Errado. Tá? E também amarás o teu próximo que a ti mesmo. Toda a lei e os profetas perduraram desses dois mandamentos. Olha o que Jesus, o grande rabino, falou, e o grande profeta. Toda a lei e os profetas perduraram desses dois mandamentos. Mateus 22, 37 a 40. Então, se toda a lei durou até todos esses mandamentos, agora só esses dois, Mateus 22, 37 a 40, um novo mandamento vos dou. Então, pessoal, pode ver que não tem nada a ver guardar as leis do Sinai dos judeus. Eu não vou mais judaizar, brincar de judeu, guardar sábado, etc., porque não sou mais pastor de nenhuma igreja batista. Então, eu aprendi isso no judaísmo, a verdade, que não é por gentil guardar sábado, aprendi no judaísmo, em todas as vertentes do judaísmo, aprendi no Islão, aprendi na história, quando eu fiz faculdade de história. Então, se você quer ficar guardando o sábado, ficar desempregado, passando fome por causa de um sábado que é do judeu, o problema é teu. Aqui temos a afirmação espantosa de que tudo na lei de Moisés, os profetas não perduram os 10 mandamentos, como a maioria das pessoas erroneamente assumem. Ele paira sobre duas declarações discretas inseridas em duas partes amplamente separadas da lei de Moisés. O maior mandamento é encontrado em Deuteronômio 6,5. A preocupação popular com os 10 mandamentos é mostrada para ser um pouco equivocada. A essência da lei de Moisés não está nos 10, mas em duas simples declarações enterradas em Levítico e Deuteronômio. Então vou repetir. Está em Levítico e Deuteronômio. Amar a Deus como único Deus, tá? E ao menos tem parceiros, né? E amar o próximo, está em Deuteronômio e em Levítico. Voltando a Levítico 19, é dito a Israel: guarde os meus salvos e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Levítico 19, 30. Meu santuário. Vocês têm santuário, Goi? Vocês têm santuário, gentios? Então, o santuário dos hebreus. O santuário foi encontrado pela primeira vez o verdadeiro na Caba, que Abraão fez a Ismael. Que Ismael, que é o primogênito pessoal. Ismael, não é Isaac, tá? Então, quando Deus permitiu que Abraão fez a Caba, o cubo para Ismael, o primeiro primogênito, que fez as 12 tribos
árabes. Foi Acaba, o cubo que está em Meca. Eu queria conhecer Acaba. Quem sabe um dia eu estarei lá no Ramadã, dando as voltas na Acaba. Só Yahweh sabe, né? Então veja só, pessoal. Então depois teve o que também? O santuário no deserto. Então eu respeito o santuário no deserto que não existe mais. E Acaba que existe, graças a Yahweh. Agora a porcaria de templo de Salomão de Herodes, claro, pra mim é coisa do diabo. Templo de iniciático. Salomão foi maçom, tá? Pergunta algum maçom pra vocês estão mentindo. Esses incluíam tudo. Desde o adultério, evitando regras para a fundação sacerdotal, de orientações para manter os 7 festivais anuais anteriormente, bem como alguns novos. Então, as 7 leis de Noé, tá? E os 10 mandamentos estão lá, amar Deus e amar o próximo. Mas eu não preciso guardar só, que eu não sou judeu, não preciso guardar festivais, etc. O que vemos, então, é uma progressão ou amplificação adicional de regulamentos da aliança, bem como a adição de mais estipulações, como um código progressivo do direito, os termos do aumento da aliança, mas eles ainda formam o único corpo da lei aplicada a uma determinada nação em Israel. Levítico capítulo 26 inicia-se com Deus dizendo a Israel que ele vai fazer em troca de obediência de Israel de todos os comandos que até agora têm sido descritos, e não apenas o sábado semanal. Ele começa a lista de promessas dizendo: se você seguir os meus decretos e tem cuidado de obedecer os meus mandamentos, eu vou. Versículo 23. Levítico 26. Naturalmente, Deus também detalha as maldições que se seguirão se Israel não obedecer a Deus. O livro da lei, que até agora analisou, termina com a declaração: esses são os meus decretos, as leis e os regulamentos que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai. Entre eles, os israelitas na de Moisés, Levítico 26, 46. O sistema inteiro regulador, como é agora descrito, deve ser visto como uma unidade, como a única lei dada a partir do Monte Sinai. As peças que compõem e as leis são juntas. Se os pecados de Israel em um ponto, o país é ocupado em todos os pontos. E todas as leis dadas até agora são igualmente as leis do Senhor. O livro de Números, capítulo 1, começa um ano depois que Israel deixou o Egito. Veja no versículo 1, capítulo 1. O material contém uma série de referências a situações históricas durante os anos de andança de Israel. Claro, há discussões sobre as várias leis da aliança no contexto de situações específicas. Algum material novo foi acrescentado, mas a maior parte desse livro não é pertinente para nossos propósitos. Compreendem? A lei é reafirmada em Deuteronômio. Deuteronômio tem lugar na última parte do ano 40 da Era Comum. Perdão. Deuteronômio tem lugar na última parte do ano 40 das peregrinações de Israel. Capítulo 1, versículo 3. Esse livro dá uma reformulação das leis da aliança, como vimos mais cedo. Moisés diz a Israel: ouve a Israel decretos e leis que estou prestes a ensinar a vocês. Siga-las, de modo que você pode viver e pode entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, está dando. Deuteronômio 4:1. Se os hebreus, os israelitas, obedecessem a Yahweh Deus, eles ganhariam a terra dos cananitas, Canaã. A reafirmação da lei da aliança começa no capítulo 5, com o somatório dos 10 mandamentos. Aqui nós aprendemos porque Israel foi para santificar o Shabá, descanso do trabalho semanal. Moisés diz a Israel: lembra-te que eram escravos do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou lá com a mão forte e braço vendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado. Versículo 15. Tá? Então agora eu vou falar bem devagarzinho. Lembra-te que eu te tirei da terra do Egito. Vocês saíram do Egito, gentios, irmãos da humanidade, cristãos. Vocês não saíram do Egito. Aí chega aquele povo cara de pau. O Egito representa um mundo de pecado. Para com isso. Vai contar a história do Papai Noel para outro. Para mim não. O que acontece? Guardaram o sábado porque os hebreus saíram da terra do Egito. Guardaram o sábado porque para mostrar os cananitas, jebuseus e outros pagãos, para mostrar para eles o que eles, quando os hebreus guardavam o sábado, e aquele povo está tudo parado, quieto, o que estão fazendo?
Aí sempre tem algum fofoqueiro, né? Ah, porque eles adoram Yahweh Deus, o Deus dos hebreus. Então, como é sábado, esse Deus diz que é o Criador do mundo e manda os hebreus não trabalhar de sábado. Poxa, que interessante. Aí iam despertar para conhecer Adonai. Aí muitos largaram Baal, largaram os ídolos. Entendeu? Porque o sábado, por esses dois motivos. No Egito, o povo não tinha descanso dos seus trabalhos. Êxodo 1, de 11 a 14. Deus trouxe uma terra onde corre leite e mel, para que eles pudessem desfrutar do fruto do seu trabalho. Eles deveriam lembrar de que Deus era a fonte de sua prosperidade e facilidade. Os pais deveriam ensinar os seus filhos esse aspecto central da graça salvadora de Deus para Israel, que havia levado do cativeiro e da escravidão do Egito, Êxodo 13 e 14. Para Israel, então, o sábado era um sinal da aliança em que ele lembrou-lhes que Deus era a fonte de sua libertação e prosperidade feliz. Então, acho o cúmulo. Muitos aí cristãos, muitos messiânicos que são imitadores de judeu, fazem um Kippur. Em Hebreus 9 fala que Jesus entrou uma vez só no santuário, fala que Jesus morreu uma vez só por nossos pecados perpetuamente. Então, se eu comemoro um Kippur, se eu faço um Kippur, eu estou pondo Deus... Deus é mentiroso. Ele não me prometeu a salvação. Então, quer dizer, eu não creio na morte vicária, na morte martirizada de Jesus, se eu fizer um Kippur. Então não tem cabimento o cristão, esses judeus messiânicos aí, outros que imitam judaísmo, fazer um Kippur. Para quê, pessoal? O judeu fazer um Kippur, por quê? Porque eles não creem em Jesus como seu Salvador Redentor, eles têm que clamar misericórdia a Yahweh, para ter misericórdia deles. Então eles precisam mesmo fazer muita obra. Eu, graças a Deus, eu não preciso nada disso. Nós vimos em Êxodo 24, 12, que as tábuas de pedra contendo as leis e mandamentos que foram escritos por Deus para a instrução de Israel. Em Deuteronômio, há outra explicação. Aqui Moisés conta que os comprimidos, ou seja, o remédio da tábua, era para conter todos os mandamentos do Senhor proclamado a você na montanha do fogo, no dia da Assembleia. Êxodo 9, 10. Eu digo a você, é o judeu, tá? Que não crê em Jesus, não é o gentil, hein? Moisés se refere ao material sobre os comprimidos como 10 mandamentos, o remédio do bálsamo. Capítulo 10 de Êxodo, versículo 4. Não importa o quanto foi escrito nas tábuas, o fato é que todas as leis de Êxodo 20 a 23 foram o código de regulamentação da antiga aliança aos hebreus, aos judeus, aos israelitas, em sua inicial formulação. Mais tarde, as novas leis amplificadas do resto da lei de Moisés estão na parte do sistema do Código Legal de Israel, em que o pacto foi baseado. Essa não era uma lei, um pacto para ser perpétuo. Depois vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês Jesus e o sábado. Vou fazer um vídeo de Jesus e o sábado. É que vamos chutar a boca do balão, como a galera fala. Vamos arrebentar a boca do balão. Deuteronômio 12 a 26, 15 também passa a fazer parte deste Código Legal da Antiga Aliança. Se lermos através desses capítulos, ele ou ela vai ver muitas leis familiares, declarados como antes, amplificados ou colocados em outro contexto. Como assim, existem alguns novos itens. Moisés, em seguida, afirmou o fato de que Israel tinha uma aliança com Yahweh, baseado no sistema de direitos que a nação prometeu defender a sua parte no trato. Moisés disse, você declarou esse dia que o Senhor é teu Deus, e que andarás nos seus caminhos, que você irá manter os seus decretos, ordens e leis, e que vai obedecê-lo. E o Senhor declarou hoje que você é o seu povo, seu tesouro, como prometeu, e que você deve manter todos os seus mandamentos. Deuteronômio 6, 17 e 18. Israel, se ele segue os comandos dos estatutos, as mitzvot, do convênio, dos artigos que Deus mandou, é acima de todas as nações, porque ele é um povo que foi escolhido para Deus. Tá? Deuteronômio, está lá, 26, no versículo 19. Mas Israel deve manter todos os mandamentos de Deus como se fosse uma unidade. Todos os mandamentos, existe lei moral e cerimonial. Tanto Paulo quanto Tiago compreendem a lei nesse sentido. Tiago 2, 10 a 11, Gálatas 6, 10. Esse agora se torna o mistério de promessa da aliança final. Deuteronômio 29, 1. Então, se os judeus não creem em Jesus, em Yeshua, os muçulmanos não aceitam
Issa como o Redentor Salvador, por isso que devemos viver de obras. As pessoas, então, eu ordenei a criação de grandes pedras na terra prometida. Essas pedras foram lá, pedras sobre pedras escritas, as tábuas da lei, Deuteronômio 27, 2 a 3, versículo 8. Antes deles entrar na terra, maldições são pronunciadas sobre os malfeitores. Depois, no capítulo 28, bênçãos para a obediência, maldições para a desobediência, são atualizados como era em Levítico 26. Vejam meus vídeos, digitem Bispo Robson Pellegrino, vocês verão que os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, ou seja, a Europa, né, principalmente a Grã-Bretanha, Israel, Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Europa, né, principalmente a Grã-Bretanha, são Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, a Europa, são o quê? As tribos perdidas de Israel. O Judá está lá, os judeus, né, de Israel. Então nós vemos que estão sofrendo por rejeitarem o que Yahweh mandou, pediu. Tanto que muitos gentios lá em Israel são judeus, né, são israelitas, judeus, etc. Nem sabem nos Estados Unidos e nem na Europa sabem que são judeus israelitas, das 10 tribos. Os últimos capítulos de Deuteronômio destacaram essa ratificação, aliança final e simplificação para os israelitas. A nação é seguir estritamente os termos dessa aliança, que as pessoas possam prosperar em tudo que eles fazem. Deuteronômio 29, 9. As pessoas, diga aqui, os israelitas. A aliança é o cumprimento das promessas feitas a Abraão, a Isaac e Jacó. Isso aplica a todos os descendentes de Israel. Versículos 12 e 14. Torá, ou lei de Moisés, as mitzvot, torna-se o livro da lei. A Torá, o Pentateuco, a aliança para a nação israelita. Versículo 21. Complicado, pessoal. E aí? Tudo ou nada? O objetivo desse resumo detalhado do sistema antigo do Pacto Legal destina-se a nós a ajudar a compreender as condições de que o dia de sábado e as exigências legais aplicáveis mosaicas a outros. O Código das Leis, todo descrito no Êxodo 20 até o final desse Deuteronômio, é base da antiga aliança aos israelitas, aos judeus, que hoje só tem a tribo de Judá aí, que está, né, achada. Não apenas uma única lei, mas todas as leis, não existe lei moral e cerimonial. Todas as leis são de igual importância em contexto da aliança dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. Assim, se peca por quebrar uma lei, então a pessoa é culpada de quebrar todas as leis, porque essa pessoa tem quebrado a aliança em si. Por isso os judeus fazem o Yom Kippur, para pedir perdão a Yahweh. Se quebrou um ponto da lei, quebra tudo. O próprio Yeshua, o grande profeta Jesus, que o Rabino falou. Uma vez todas as leis são igualmente parte da mesma aliança. Não podemos usar a velha aliança para provar qualquer lei especial, embora admitindo que algumas de suas outras leis são obsoletas. Uma vez que o pacto é obsoleto, uma outra autoridade é necessária para aprovar qualquer lei especial. Não podemos escolher sem ter outra autoridade para nos dizer o que escolher. Mas se considerarmos a força da antiga aliança, o ponto tem que ser feito porque nenhuma lei de que a aliança tem um significado especial. No agrupamento de leis, como os 10 mandamentos, é mais importante do que qualquer outro agrupamento. Tem nada a ver lei a lei. Nenhuma lei como indivíduo sábado semanal é mais importante do que circuncisão, do que festa dos pães asmos, do que o Yom Kippur, do que, por exemplo, o pesca. É tão importante como os 10 mandamentos, como a circuncisão. Lei é lei. O serviço não fala de que as duas maiores leis da Torá não são apontadas ou enfatizadas de alguma forma. Elas são pouco visíveis no contexto em que eles aparecem em Levítico e Deuteronômio. A questão a ser resolvida em termos da aplicação da lei de Moisés não é ser uma lei específica para ser aplicada para os cristãos. O convênio, os estatutos compostos das promessas de Deus e concordância de Israel é defender a Torá, é uma unidade singular. Não se pode dizer que algumas leis do livro do Antigo Pacto, a Bíblia Hebraica, o Pacto da Lei, tais como o sábado, os 7 festivais de Deus, leis alimentares, rigoroso dízimo, candidatar-se aos cristãos, ou a Antiga Aliança, como uma aliança ao livro da lei, como um código de aliança, aplica-se aos cristãos em todo ou nada se aplica. Nem dízimo os judeus têm mais, só tem oferta, os judeus não têm mais dízimo, porque os levitas não estão no templo, os judeus não têm mais dízimo. Quem tem vergonha que cobra dízimo aí, hein?
todos os outros argumentos para tentar provar que o resto do comando do sábado, como um direito individual, deve ser observado ou evitado, certos alimentos, por exemplo, são argumentos defeituosos. Essas alegações devem ser testadas contra apenas uma questão fundamental. Cristãos devem obedecer ao sistema antigo do pacto, legal em sua totalidade, de todos os 613 mitzvot, os 613 leis previstas no referido sistema ou nada disso? Claro que não. Não são eternas, são leis espirituais, antitípicas, pois Jesus é o típico e trouxe as novas leis, que estão o quê? Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que rege as relações entre os seres humanos e entre os humanos e Deus. Temos que ser unitaristas, só Deus é Deus sem parceiros. Essas leis regidas, as relações antes da lei mosaica foi promulgada. Eles foram codificados na lei de Moisés, mas a sua validade não repousa sobre a antiga aliança. Eles, portanto, eles continuarão a reger a conduta humana após a sua anulação. O mandamento de amar a Deus acima de tudo. Sermos unitaristas, só Deus é Deus. Adonai Errad, Bismelá, seria um excelente exemplo de uma tal lei. Deuteronômio 6:5. No entanto, essas leis espirituais são incorporadas na nova aliança, a lei de Cristo, do Mashiach, do Messias, do Magid, e são claramente expostas no Novo Testamento. Paz convosco. Lembre-se, Yeshua Hai, Jesus vive. Vivemos na nova aliança. Um novo mandamento eu vos dou. Amarás a Deus como o único Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Veja as 7 leis de Noé. Sábado, 7º dia. .blogspot.com.br. Sábado, 7º dia. Escreva, não é um número, sábado, 7º dia, .blogspot.com.br. Veja as 7 leis de Noé lá, pessoal. Tá por fora se brincar de ser judeu. Até a nossa próxima videoconferência, com a ajuda de Adonai.